Olá, minha amiga, meu amigo, como vão? Espero que bem. Hoje vamos falar sobre uma cláusula muito interessante que existe para colocar na nossa holding familiar. Essa cláusula se chama cláusula de impenhorabilidade. O que quer dizer isso? É uma cláusula que ajuda a proteger em 110% o nosso patrimônio, o nosso processo de criação da holding, evitando que, em um caso de risco, em um caso onde incorremos de um terceiro tentar alcançar o nosso patrimônio, ele fica impedido. Vou te explicar isso melhor, mas antes quero lhe chamar a fazer um convite, não só para você, mas também para os seus amigos, colegas, pais, tios, primos. Encaminhe esse vídeo para eles, convide, peça para eles se inscreverem aqui embaixo numa palestra que vamos fazer online e gratuita para explicar sobre holding familiar, sobre o processo sucessório para você, família brasileira. Então, voltando sobre a cláusula de impenhorabilidade. Como funciona? Bom, quando você constitui uma empresa, você pode trazer para caracterizar essa empresa, ela pode ser uma cooperativa, ela pode ser uma empresa sociedade anônima, pode ser uma limitada, pode ser uma comandita simples. Mas o que quer dizer todos esses nomes? Vamos focar só em dois, numa empresa limitada e numa empresa sociedade anônima. Você sabe, por exemplo, quantas empresas SAs existem? Que é a sigla de sociedade anônima? Você já parou para se perguntar, mas professor Leonardo, quantas empresas eu conheço? Eu não conheço nenhuma, a não ser aquelas que aparecem lá na Bolsa de Valores. Pois é, no máximo aí 1.000 empresas aproximadamente devem estar na Bolsa de Valores ou fora da Bolsa de Valores, como sociedades anônimas. Mas esse tipo de empresa é uma sociedade por ação. As pessoas têm a ação da empresa, elas não têm a participação de um outro mecanismo que a limitada vai ter. O que é uma empresa limitada? É uma sociedade de pessoas. É diferente da sociedade anônima. A sociedade anônima é de ações. A limitada é uma sociedade de pessoas. Então, se é uma sociedade de pessoas, diferente de sociedade de ações, a ação você vai lá e compra, não tem o seu nome escrito em lugar nenhum. Tente buscar o nome de um empresário que você saiba que é dono de uma SA, por exemplo, alguém que você conheça que é dono de uma ação da Petrobras. Tente procurar no Google se você vai conseguir encontrar o nome dessa pessoa dizendo que ele é sócio daquela empresa Petrobras. Não vai aparecer, porque, como eu disse, é uma sociedade por ação. Você compra a ação, você é dono de uma ação, e não exatamente da empresa. Por outro lado, quando se fala que é uma sociedade limitada, que é uma sociedade de pessoas, quando você procura lá, por exemplo, o nome daquela pessoa que você conhece, que é dono de uma empresa, no Google, você vai conseguir encontrar o nome da pessoa e vai dizer lá, o próprio Google vai dizer para você, esta pessoa é sócio da empresa tal. Para você ver como são coisas diferentes. Pois bem, mas nessa sociedade de pessoas, quando existe um risco, uma causa, por exemplo, essa pessoa que é dono dessa sociedade, por um incidente, uma fatalidade, está andando na rua, com seu carro, e atropela um pedestre. E esse pedestre, por exemplo, era um pedreiro. Esse pedreiro vai demandar contra este empresário o reembolso das despesas médicas. Se ele ficou afastado de seu trabalho por 30 dias, ele pode pedir na justiça uma indenização de lucro cessante. Então, tudo isso que eu estou falando são riscos que sobrecaem
sobre nós, pessoas, ou sobre as pessoas jurídicas. Porque as pessoas jurídicas também têm um risco. Por exemplo, contratou um funcionário. Chegou num certo momento, ocorreu uma pandemia ou alguma coisa, e aí essa empresa, pessoa jurídica, teve que demitir esse colaborador. Esse colaborador, por alguma insatisfação, pode abrir uma demanda contra essa pessoa jurídica e fazer com que peça um ressarcimento por alguma coisa que não lhe foi paga. Também é um risco para a pessoa jurídica. Mas, enfim, por que eu estou falando de risco e da pessoa jurídica limitada, que é uma sociedade de pessoas? Porque quando você incorre nesse risco, se a empresa não tiver dinheiro para pagar as custas, a demanda que essas pessoas estão fazendo contra você, pessoa física, ou contra a pessoa jurídica, a justiça pode ir atrás dos seus bens. Então, numa situação como essa que eu acabei de relatar, seja de pessoa física ou pessoa jurídica, a justiça vai vir na sua empresa ou vai vir até a sua casa e vai penhorar as coisas que lhe encontrar. Só que quando você coloca dentro da holding e a gente cria uma cláusula de impenhorabilidade, a justiça não vai permitir que esse risco ele é tomado do seu patrimônio. Isso já tem decisões pacificadas pelo STJ e o STF. Então, é uma cláusula de proteção. Veja que temos muito ainda a explicar sobre esses temas. Muito obrigado por tudo, continue nos seguindo e até o próximo vídeo.